Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento sugeridas no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 10, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é mito, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF 67 LP 28 e EF 69 LP 51 e os descritores D1 e D10. As habilidades destacadas referem-se à seleção de procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta as características do gênero textual mito e suportes, que levem à leitura autônoma e à compreensão desse gênero, e ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas do mito e das configurações da situação de produção. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas no texto e à identificação de elementos da narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os equipamentos necessários à exibição do vídeo A Criação do Mundo, Urano e Gaia. Esses recursos serão necessários à ativação de conhecimentos prévios sobre a finalidade e universo temático do gênero textual mito. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta inicial da atividade demandará dos alunos que antecipem conhecimentos sobre histórias fictícias. A partir disso, noções de história imaginada, personagens, narrador, tempo, espaço, figuras heróicas, vilões, dentre outras ideias sobre mito poderão ser antecipadas. O vídeo recomendado nas orientações para o planejamento ampliará o repertório sociocultural dos alunos, introduzindo ou consolidando conhecimentos da história e da cultura de outro país, e também suscitando um rico debate acerca de convicções pessoais e coletivas, contribuindo para o reconhecimento do texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, a exemplo do mito. A Superdica reforça o contexto imaginário das histórias contadas através dos mitos e amplia a ideia de personagem que compõe o universo temático do gênero textual que será estudado. Aproveitem o desenvolvimento dessa atividade para observar quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Professoras e professores,
Não esqueçam de solicitar aos alunos a tarefa de casa sugerida. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma imagem do Minotauro e os equipamentos necessários à exibição do vídeo Minos e Poseidon, a origem do terrível Minotauro. Esses recursos serão necessários à ampliação de conhecimento sobre o personagem. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a exibição do vídeo, é importante estimular o pensamento analítico por meio da leitura reflexiva, em consonância com o que estabelece a BNCC, sobre fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais e de outras produções culturais. A leitura silenciosa pode ser uma importante aliada no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, visto que contribui para o exercício da paciência e da concentração, virtudes baseadas no autocontrole. Além disso, são ampliadas a autonomia, a criatividade e a responsabilidade. Aproveitem a oportunidade de promovê-la na sala de aula. Durante o processo, avaliem o comportamento dos alunos e depois verifiquem o nível de compreensão sobre o texto através das perguntas, as quais exigirão habilidades de localização das informações no texto e identificação do tema, dentre outras. Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A segunda questão da atividade propõe a análise de elementos da narrativa através da identificação de informações relacionadas ao espaço, ao personagem e ao enredo. Nesse sentido, é possível antecipar as dificuldades dos alunos em diferenciar informações principais das secundárias, já que o enredo apresenta muitas informações. Assim, para responder à pergunta sobre o que aconteceu, é necessário que eles destaquem o fato principal, o assassinato do Minotauro. As demais informações são secundárias em relação a ele, quem o matou, como, com que, dentre outras. A terceira questão direciona a análise do texto para a figura do herói e os seus feitos heróicos, suscitando reflexões e promovendo o exercício da realização de inferências e da prática de leitura crítica do texto, por meio do qual o leitor assume papel ativo e se posiciona frente aos acontecimentos, a postura dos personagens e as causas e efeitos das ações narradas. Conversem com os alunos sobre isso e prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nas questões 4 e 5, os alunos serão estimulados a refletir sobre as escolhas lexicais e vocabulário por meio da identificação das palavras cujos significados lhes são desconhecidos e do exercício da habilidade de inferir o sentido das palavras desconhecidas no contexto da história narrada. O uso de diversas fontes de pesquisa pode ser encorajado, tais como dicionários impressos, virtuais e aplicativos de celular, tendo em vista ampliar os conhecimentos sobre tecnologias digitais e habilidades de busca, seleção, tratamento, análise e uso de informações, visando atender diferentes objetivos. Ainda nessas questões, tratam-se de reconhecimento do gênero e do tipo textual e da estrutura composicional, mediante a análise das afirmações sobre o texto, o que demanda dos alunos a mobilização de diferentes estratégias de abordagem do texto. Considerando esses aspectos, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões de 4 a 8. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente
folhas de papel sulfite em quantidade que contemplem todos os alunos. Além disso, sugerimos que seja convidado o professor ou professora de História para contar a história de Ariadne e Dionísio. Caso não seja possível, providenciem a exibição do vídeo sugerido. Esses recursos serão necessários ao estudo e compreensão das características físicas e psicológicas do personagem em uma narrativa e de como elas contribuem para a construção do enredo e da progressão temática. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta do desenho dos principais personagens do mito em estudo mobilizará nos alunos habilidades complexas que extrapolam as motoras ou artísticas, além das descrições que o texto apresenta, pois exige uma análise das ações dos personagens baseada na interpretação dos fatos, isto é, na compreensão do enredo da narrativa. Nesse sentido, as características físicas e psicológicas dos personagens devem ser coerentes com a história, considerando que no mito possibilitam a vitória do herói e a resolução do conflito, por exemplo. Ainda nessa tarefa, pode ser revisado ou explicado o conceito de adjetivo, classe gramatical que os alunos usarão predominantemente para enumerar características, e pode ser acrescentado também o conceito de adjetivo pátrio, com exemplos no texto, cretense e ateniense. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Dentre as competências específicas de linguagens para o ensino fundamental apontadas pela BNCC, chamamos a atenção para a que se refere à compreensão das linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, de modo que sejam reconhecidas e valorizadas como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Nessa lógica, enquadra-se o mito, cujos tema e propósito comunicativos são correspondentes aos valores culturais e sociais de uma época na qual os fatos ainda não eram explicados pela ciência. Assim, o estudo desse gênero textual é propício à discussão de comportamentos e atitudes. Conversem com os alunos sobre esses temas, ampliando as discussões durante os comentários que serão propostos ao final da resolução da questão 1. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O tempo na narrativa pode ser cronológico ou psicológico. Estabelecer uma sequência para os fatos da história na questão 2 contribui para a compreensão do tempo como elemento essencial de um texto narrado e também para o entendimento do conceito de tempo cronológico. Expliquem a classificação do tempo no tipo textual narrativo e proponham o reconhecimento de estruturas linguísticas que o sinalizam no mito Teseu e Minotauro, tais como tempos verbais e adjuntos adverbiais, a exemplo de todos os anos e depois. Conversem sobre isso com os alunos e concluam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto.
o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Compreender as circunstâncias que envolvem a produção, recepção e circulação dos gêneros textuais é uma condição essencial para que o ato da escrita de um texto seja consciente. Em função disso, a atividade 4 propõe inicialmente o planejamento de informações baseadas no tipo textual narrativo, que parte da imaginação dos personagens fictícios, do espaço e do enredo. Estimulem a criatividade dos alunos para criarem e descreverem em seus textos lugares exóticos e seres fantásticos como o Minotauro. Levando em consideração essas questões, proponham aos alunos a resolução das questões 1 e 2. A questão 3 propõe um planejamento mais detalhado do enredo do mito, realçando a progressão de eventos que o constituem, desde a introdução ao desfecho da história. Considerando que a revisão do texto pode acontecer durante quaisquer etapas da produção de um texto, alerte-os de aspectos gramaticais mais simples, como as letras iniciais maiúsculas nos nomes dos personagens e de outros substantivos próprios, tais como nomes de cidade ou de países, por exemplo. A pesquisa sugerida na observação descrita colabora para a alimentação temática e ampliação das ideias, além de aprimorar técnicas de busca, seleção, validação, tratamento e organização de informações coletadas em fontes confiáveis, impressas e digitais. Incentivem os alunos a realizarem-na. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Promovam a troca de ideias sobre os mitos pesquisados por meio da exploração dos detalhes do enredo, das características dos personagens e dos espaços físicos. Observem quais alunos participam desse momento espontaneamente e motivem a formular posicionamentos mais complexos. Incentivem os demais alunos a também participarem, tendo em vista que essa prática contribui para o desenvolvimento de habilidades orais. O texto do quadro Só para Lembrar ressalta elementos da estrutura do gênero textual mito e destaca elementos da narrativa que devem ser aperfeiçoados a fim de atrair e prender a atenção do leitor. Complementem as informações do quadro Só para Lembrar, revisando outros aspectos que compõem o universo temático e composicional do gênero textual mito. Presença de um herói e de um vilão, seus atributos e ações, personagens sobrenaturais, deuses ou semideuses, tentativa de explicar mistérios da vida e do homem, o tempo é geralmente cronológico, os verbos são geralmente empregados nos tempos pretérito perfeito e imperfeito. Revisem essas questões com os alunos e os motivem à produção escrita do mito, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, não esqueçam de combinar com um aluno a análise do mito da autoria dele na aula seguinte, como forma de ampliar a compreensão da etapa de revisão, edição e reescrita do texto. Reforcem que o texto dele será utilizado como objeto de estudo para a consolidação de habilidades de escrita, tanto dele quanto dos colegas, e reafirmem o anonimato da autoria. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno já com seu texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente a cópia ampliada ou slide do texto de um aluno. Esse recurso será necessário à promoção do engajamento dos alunos nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita dos mitos, tendo em vista suas restrições temáticas, composicionais e estilísticas, bem como as configurações da situação de produção relacionadas a ele, conforme enfoca a BNCC. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 1 ressalta aspectos da convenção da escrita da gramática, dos elementos da narrativa, da coesão e da coerência. É pertinente estimular a reflexão em torno de outros elementos linguísticos, revisando e consolidando conteúdos estudados ao longo das aulas de língua portuguesa e desta sequência didática, tais como o emprego adequado das regras de concordância nominal e verbal, a identificação em textos de produção própria dos adjetivos que ampliam o sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal, dos advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. Promovam a intervenção respeitosa dos alunos sobre os textos de seus colegas e finalizem a atividade. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo.